Que barulho é esse, amor? Ai, meu Deus do céu! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus transforme tudo que vocês têm nos ajudado em bênção. Que Deus, muita luz para vocês, muita paz, muita alegria para vocês. Que esse ano novo seja só de paz, de alegria e de muita saúde para cada um de vocês que nos segue, que nos ajuda, que nos abençoa, né? Isso é muito importante, porque eu não me canso de falar que eu amo vocês de todo o meu coração. Eu faço resumos agora dos comentários, né? Que o YouTube agora dá oportunidade para você fazer o resumo. E no resumo, gente, é maravilhoso, sabe? O YouTube mesmo fala que vocês têm preocupação com a gente, comentários incentivando a continuar. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, Deus me deu de presente mesmo vocês assim, ó, escolhido a dedo. Vocês são demais. Nós estamos aqui hoje para fazer a investigação e graças a Deus conseguimos chegar antes de escurecer, que nós andamos meio assim, né, amor? Depois do carreirão que a gente tomou aí, né? A gente ficou com medo daquela onça em cima da árvore. A gente olhou certinho, né? Não deu para ver direito, mas pelo jeito era uma onça, pelo barulho, pelo menos é o que as pessoas comentaram no vídeo, né? E a gente não sabe direito, mas ficamos bem traumatizados. E mesmo que aqui seja um canavial, mas dizem que é perigoso também. Mas ainda chegamos, tá escurecendo já, né, amor? Graças a Deus ainda tá. Mas ainda não escureceu, né? Meus amigos, infelizmente, né, nós viemos aqui atrás de uma casa, né, que passaram a localização para nós e falaram que a casa ainda estava aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, eles acabaram de derrubar a casa. O trator está lá em cima e a gente perguntou para eles lá que a gente estava vindo aqui fazer uma investigação e eles disseram que tinha uma casa. Eu falei, tem uma casa lá, se a gente, né, não tem problema, porque eles estavam trabalhando aqui, são trabalhadores da usina. E ele disse, nós arrancamos a casa. Ontem nós arrancamos e hoje nós enterramos ela. Eu falei, como enterrou? Ele disse, a gente fez um buraco, jogou tudo dentro e enterrou. Por isso que quando arranca a casa, a gente não acha nem nada, eles enterram, eu não sabia disso. Fiquei sabendo hoje porque eles falaram para nós. Falou para nós, vou mostrar aqui, ó, tá tudo aqui mexido. A casa era ali e eles arrancaram a casa e enterraram. Eles falaram assim que as pessoas ficam falando coisa dessa casa aí, falando que a casa é assombrada. Então a gente foi lá e mandaram arrancar e já vão plantar aqui. Só não tá plantado o lugar da casa aqui que eles derrubou e enterrou. Mas do resto aqui, ó, tá tudo plantado. Na hora de passar o K2 aí eu mostro para vocês, tá? E nessa casa morava uma mulher, né, que ela se casou novamente, ela ficou viúva e se casou novamente. Ela tinha 2 filhas, né, e se casou com um homem que ele tinha um filho, já rapaz o filho. E aí, gente, é uma história assim, né, um relato de tristeza do que aconteceu aqui. Não é fácil contar o que aconteceu nessa casa. Essa irmã mais velha começou a perceber um comportamento diferente da irmã mais nova que tinha 10 anos. Começou a pressionar ela não falava o que era e nem a mãe percebia. A irmã mais velha que estava percebendo, ela tinha 14 anos e a outra tinha 10 anos. E aí ela começou a sondar ela para saber o que estava acontecendo. E chegou a ver que o padrasto, né, estava, vamos falar assim, bulinando a menina. E aí ela viu aquilo, não pôde fazer nada, né? Porque antes de começar ele já fez um grande exame que se soubesse tanto ia a irmã dela como a mãe, então a menininha não podia fazer nada. E essa menina ficou muito, muito revoltada. Ela tinha 14 anos e ela fazia de tudo dentro de casa, de tudo, né? Porque ele trabalhava, a mãe trabalhava e o filho dele também trabalhava. Só que ele aproveitava, tipo assim, hoje ele não vai trabalhar, ele está de folga,
ele aproveitava que estava em casa nesse dia, via se não tinha ninguém, porque a outra menina tinha saído, mas ela voltou e sondou, né? Porque ela, sendo uma menina ainda, ela conseguiu enxergar mais do que a mãe dela, na irmã. E daí, depois do fato acontecido, ela ficou muito mal e ela chegou na irmã dela e falou assim: o que está acontecendo? Eu acho melhor você falar para a mãe. Aí ela falou que não estava acontecendo nada. Ela falou: mas eu vi. Eu vi o que aconteceu. Eu cheguei aqui, quietinha, sondei e vi o que aconteceu. O que o padrasto estava fazendo. Né? Falou o nome dele. Ele estava fazendo isso e isso com você. E ela disse que tinha medo, que ela não podia contar, senão ele ia fazer alguma coisa com a irmã e com a mãe. Então ela não tinha como contar isso. Ela falou: mas conta em segredo. Conta. Se você disser que eu posso contar, eu vou contar. Então, ou nós duas chega e fala com a mãe do que está acontecendo e a mãe não pode falar para ele. Aí ela falou assim que ele falou que se falar para a mãe, ela vai falar para ele. Não tem que pode pedir segredo, pode falar o que for. Ela vai contar para ele. Ela não vai acreditar. E aí ela ficou muito aborrecida de ver aquela situação, ver a irmã dela naquela situação. Então ela falou assim: nós temos que chegar e falar para a mãe. Daí a menina não falou, mas a de 14 anos aproveitou uma hora que estava só ela e a mãe dela, chegou na mãe dela e falou assim: você viu como que está o comportamento, né, falou o nome da menina, né? Como que está o comportamento? Ela é sua filha, ela está diferente, a senhora tem que ver o que está acontecendo. E ela falou assim: não percebi nada nela. Aí ela falou assim: olha, eu vou contar para a senhora, porque eu preciso falar para a senhora que o seu marido está fazendo assim, está passando a mão nela, está fazendo isso. E a mãe dela falou: você nunca mais fala isso, nunca mais. Não abre mais a sua boca para falar isso. Eu não acredito que ele faz isso. Então, se ele ouvir você falando isso, ele pode ficar revoltado, ele pode ir embora. Então, eu não vou falar e você não vai falar. Então, não adiantou nada. A irmã mais velha foi tentar alertar a mãe não acreditou, porque ela amava demais o marido dela. Então, ela poderia ser que ela estava desconfiada e estava falando que aconteceu, mas não aconteceu não. Então, você fica quieta e acabou. E ela teve que ficar quieta, em silêncio. E ela ficou assim, fazendo de tudo para ficar do lado da irmã dela, para que ele não se aproximasse da irmã dela. Então ela ficou protegendo a irmã dela. Quando era para a irmã dela ficar sozinha, não ficava. Ela fazia qualquer coisa, ela brigava, mas ela ficava junto. Ela faltava na aula, mas ela ficava junto. Não deixava ela sozinha, não. E aí ela teve que sair, né? Porque não tinha outro jeito, porque a mãe dela estava lá e daí ela tinha que ir para a escola e tudo. Mas ela percebeu que a mãe dela tinha saído e quando ela chegou, a irmã estava lá, toda desgostosa do que havia acontecido. Aí ela não aguentou mais. Ela começou a armar um plano para fazer alguma coisa. E o que ela fez? Ela foi atrás de descobrir, vamos falar, um remédio, tá? Para que fizesse alguma coisa para ele. Vou falar assim, gente, para ficar melhor aqui. E ela foi atrás e conseguiu. Entendeu? Ela conseguiu, ela tinha pessoas que ela conhecia e ela conseguiu. E naquele tempo eles davam para rato, né? Então ela falou assim: eu vou fazer alguma coisa. Porque como ela cuidava da casa, fazia comida e tudo, ela pegou na comida do padrasto e colocou esse remédio, vamos falar assim. Quando ele foi comer, ele estava comendo ainda, ele já começou a passar mal. E a mãe não estava em casa. E ele caiu lá e ela deixou ele caído lá. Aí quando ela percebeu que a mãe estava chegando, era horário da mãe dela chegar, ela saiu para fora gritando que ele estava lá caído, não sabia por quê, ela guardou tudo, arrumou tudo. 14 anos a menina tinha. E ele arrumou tudo e falou que ele caiu lá do nada. Não sabe o que era. E saiu chorando, gritando, né, quando ela viu que estava na hora da mãe dela chegar. Aí chamou os vizinhos, quando a mãe dela chegou, já estavam os vizinhos chegando também. Aí o que é que ela falou assim: eu não vi, quando eu cheguei, né, eu estava no quarto, quando eu cheguei aqui estava ele caído aí no chão, aí foram atrás e parece que infartou, né, naquele tempo não ia atrás era dar banho ali mesmo e velar.
Então, acho que até por isso que eles desmancharam essa casa aqui, que diz que é uma casa muito, muito velha mesmo, muito antiga, né? E ela disse assim, gente, eu não sei como que ela fez tudo isso, né? Eu fiquei sabendo disso, mas eu tô contando o que me contaram, mas eu fiquei assim tão... Como que ela teve assim essa audácia de fazer tudo isso, assim, de ir atrás desse remédio, fazer tudo isso. E aí foram correndo e não teve jeito, né? Não sabia o que era, infartou. Aí o que tem que fazer? Eles dão um banho, vestem a roupa, vão lá comprar o caixão, né? Velaram ele. E quem sabia que ela havia feito isso era só a irmã dela, né? A irmã dela ajudou no plano, porque ela queria muito, a irmãzinha dela de 10 anos, queria se livrar dele, não sabia mais o que fazer. Contar para a mãe não tinha jeito, era perigoso ainda a mãe, ele fazer alguma coisa com eles, porque a mãe falou que ia guardar segredo e ia ficar por ali. E ela nunca tocou mais no assunto com a mãe dela, assim, sobre isso, e nem depois que ele faleceu ela não falou mais nada. Mas as duas irmãs conversavam sobre o assunto. Sobre o assunto de que ela havia feito isso. E que ela tinha aquele peso na consciência de ter feito isso com ele. E aí, por causa aí do que ele havia feito, que ela ficou tão perturbada pela irmã dela, então ela queria proteger a irmã dela, porque ainda ficou o filho dele na casa e não saiu. Tipo assim, ela considerava como filho a mãe, né, delas, e ele ficou ali. Então ela tinha que tomar cuidado. Então ela sempre reclamava para ele que a casa ficou vazia, para nunca desconfiar que ela havia feito alguma coisa. Só que passado algum tempo, alguém entrou na casa na hora que ela estava só ela, não estava a irmã, não estava ninguém, estava só ela. Ela já tinha 16 anos. Passou 2 anos, então ela só comentava esse negócio com a irmã dela. E ela não sabe, o povo não sabe o que aconteceu, nunca descobriu o que aconteceu. Ela apareceu dentro do quarto, né? Estava dentro do quarto, chegaram e a mãe dela chegou e foi procurar ela. A menina estava para a escola e ela foi procurar ela, né? Se ela tinha feito almoço, esse negócio, e ela estava dentro do quarto, no estado assim de que haviam se aproveitado dela e depois fizeram isso com ela. Tiraram, provocaram o desencarne dela, falar assim. A mãe dela entrou num desespero total. E ali viu que ela não faleceu, assim, não desencarnou. Porque ela tinha ficado doente ou desmaiou, não. Quem fez isso ainda pegou ela e deixou lá as roupas toda rasgada. Parece que era para ver mesmo se tinha feito isso com ela. Infelizmente. E a irmã dela, depois de tudo isso acontecido, a irmã dela entrou em desespero e contou para a mãe o que ela havia feito. Falou que ela fez isso para livrar ela e que ela vinha sofrendo na unha do marido dela. Contou toda a verdade e ela provocou isso para livrar ela desse sofrimento, porque ela não aguentava mais sofrer com o que ele fazia. E a mãe dela ainda custou um pouco para acreditar, mas ela passou a acreditar e ela contou. Aí pronto, ela desabafou, né? Para a mãe dela. E o rapaz falou que não ia ficar mais na casa, que ele ia embora porque tanto acontecimento nessa casa, essa casa está perigoso ficar aqui. Primeiro meu pai, agora, né, a sua filha, então eu não vou ficar mais nessa casa não. Pegou as coisas dele e foi embora. E quando ele foi embora, a polícia ficou desconfiada dele, né? Mas fizeram investigação, não tinha como provar, né? Que não provou que era ele. Poderia ser um vizinho, alguém assim, que fez isso com ela. Mas aí, depois que ele foi embora, e todo mundo da vizinhança ficou sabendo, porque a menina contou para a mãe dela, contou para outras pessoas que não sabia quem fez isso, porque ela falava que era o espírito do padrasto que fez isso com ela, uma coisa assim. A menina ficou, eles tiveram que ir embora daqui. E diz que a casa ficou assombrada e eles partiram. As duas se mudaram daqui, o rapaz também. E aí, gente, diz que na beira a casa ficava bem aqui, né? Que depois eu vou mostrar para vocês onde eles derrubaram aqui.
e diz que na beira desse canavial, em volta da casa aqui, eles vê uma menina de branco. Apesar do padrasto ter falecido aí, eles vê essa menina de branco. Então hoje eu vim aqui porque assim, fiquei bastante comovida, como eu falei para vocês. É um relato muito triste, muito triste. Eu fiquei assim, a gente fica magoado, o coração da gente fica dolorido. Ela fez tudo para livrar a irmã dela e ela acabou caindo nas garras de outro, né, que a gente não sabe quem é. Mas quando falaram para mim que é o espírito dessa menina vaga aqui, toda de branco, eu fiquei bastante comovida. Então, a gente está aqui hoje para fazer essa investigação. A gente vai passar o K2 e dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe. Que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, muita felicidade para vocês, né? Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito. Aqui, gente, ó. A casa era mais ali. Eles derrubaram. Acabaram com tudo, né, amor? É. Bem ali que eles enterrou. Eles enterrou ali, ó. Tem um buraco lá. Eles enterraram ali. Não, bem ali. Aí não tem mais a casa. É que a gente não tem como vir na hora que a gente recebe a mensagem para ir na investigação. Não tem como, né? É muita... E meio longe também, né, amor? É. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. A gente não quer afrontar. Tem presença de espírito aqui? Deu um pontinho. Deu sinal. Deu sinal. Vamos pegar os aparelhos e vamos iniciar, gente. Olha aqui como que tá o sinal. Vamos nem esperar, né, amor? Porque... Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, é voz de mulher. É. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, por favor? Isadora, foi o que eu entendi, Isadora. É Isadora? Só confirma para mim, por favor, para mim não falar errado. Isso. É esse mesmo o nome dela. Isadora, eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu preciso muito saber, porque assim, eu venho investigar esse relato, esse espírito, né? Mas se não for, a gente vai ajudar do mesmo jeito, tá bom? Você é a moça, né? A menina, né? Porque é uma menina, né? 16 anos. Que desencarnou nesse local, numa casa que tinha aqui, por alguém que a gente não sabe quem que é. Irmã da menina que estava sendo aí bulinada pelo padrasto. Você pode confirmar para nós se você é o espírito dessa moça? Sim. Tadinha, é ela mesmo. Viu? É a menina, mano. Eu sinto muito, Isadora, o que aconteceu com você. Muito, muito mesmo. Infelizmente não teve suspeita, mas nunca descobriram quem foi que fez isso com você. Falaram até que foi o espírito do seu padrasto que fez isso com você. Foi ele?
Não. Não tinha como, né, o espírito fazer isso. Mas a gente pergunta porque muita gente acha que foi o espírito dele que veio, né? Depois a sua irmã contou tudo o que aconteceu e o que você fez também com o seu padrasto. Ela relatou para ajudar a irmã, para salvar a irmã. Você acabou aí fazendo uma coisa errada, mas você queria livrar a sua irmã de tudo isso, né? E o espírito do seu padrasto está aqui? Ali. Ali? E ele quer se comunicar com nós? Não. Não pode. Ele não pode, então, se comunicar com nós. Não, não pode. Então não foi o espírito dele. Quem fez isso com você? Se você puder falar. Filho. Filho dele? Filho dele? Você quer dizer que o filho do seu padrasto que fez isso com você? É. Será que ele puxou pro pai? Ou será que o espírito ruim do pai entrou nele? Não sei. Coisa estranha. Ele sabia que você havia feito o que você fez com o pai dele? Provocou o desencarne do pai dele? Ele sabia? Você pode falar para nós se ele sabia? Não sei. Não sei. Ela não sabe. Será que ele não descobriu, escutou você e a sua irmã conversando? Pode ser isso? Pode. Ah, tadinha, ela não sabe. Pode ser isso. E a gente não sabe, né? Agora se nem ela sabe, tadinha. Eu sinto muito, né? Tudo que aconteceu e ele fazer isso com você, né? Você... A gente ficou sabendo que você planejou o desencarne do seu padrasto. Olha, Foi eu. Tadinha. Ela confessou que foi ela. E você ficou aqui por quê? Dizem que você vaga aqui nesse local. Você vaga? Você já apareceu aqui para alguém? sim. Sim. E você aparece por quê? Preciso? Do que você precisa? Ajuda. Tadinha, ela quer ajuda. Quero sair, ela falou. Ai, que dó. Fiquei com dó. Ô, gente, tão difícil fazer essas investigações. Ela tá presa aqui por... Mas hoje
pergunto para você assim, se você se arrependeu de ter feito isso. Sim. Sim. Se arrependeu, né? Poderia, talvez não a sua mãe, buscado ajuda com outra pessoa. Outra pessoa ia acreditar e iam armar aí um flagrante, sei lá, alguma coisa para pegar esse homem, né? Mas você, na verdade, ainda era uma criança, né? E o que é mais triste é saber que depois você acabou aí acontecendo o que aconteceu com você. O mesmo aconteceu com a sua irmã, só que você, ele acabou aí tirando a sua vida. Eu sinto muito, muito mesmo por tudo que aconteceu. Então, que barulho é esse, amor? Ai, meu Deus do céu! Ó, meu Deus do céu. Escutou o barulho? Escutei. Mas eu vi um negócio ali, ó. Um homem ali, ó. Sei lá, não sei, um negócio ali. Não sei se é homem, o que é aquilo ali. Meu Deus do céu. Vem mais pra cá, vem. É ele. Fio, cuidado. Ele não pode falar com a gente? Não. Fio, Sei onde que eu tava aqui, amor. Corri aí pra cima da câmera, agora não sei onde que eu tava. Ai, ele não pode tocar na gente também, ele não pode falar aqui, né? Então também não pode tocar na gente. Mas quer tirar, assim, a gente tá concentrado aqui, né? Então esse espírito, ele quer tirar, né? Isso da gente, para que a gente venha ter medo. E na verdade eu acabei assustando e fiquei com medo, gente, porque eu sou sincera, né? Não adianta eu falar para vocês que eu não fiquei com medo, porque a gente não sabe se é gente entrando aí. Apesar que eles estão trabalhando bem aqui em cima, né, amor? Eles estão trabalhando aqui, gente, pertinho, tá? Nós pedimos para eles que a gente vinha aqui e eles falou, pode ver que a terra tá mexida recente, né? Porque diz eles que derrubou ontem a casa, né, amor? E enterraram hoje a casa ali. Não existe mais a casa, infelizmente. Nossa. Falou meu nome. Pode falar. Cuidado. A gente tem cuidado, tá bom? Ó, tá preocupada com a gente. Um espírito bom, gente. Infelizmente, é o que aconteceu com ela. Eu sei que muita gente vai julgar, né? Porque ela foi lá e fez isso. Mas ela não sabia o que fazer. Infelizmente, tá? Porque nós não estamos aqui para julgar, não, nós estamos aqui para ajudar. E eu vou ser sincero para vocês, estou morrendo de dó dela porque ela ficou aqui. E gostaria muito de saber o ano que isso aconteceu. Porque passaram para nós tudo isso, mas não falaram para a gente que ano que isso aconteceu. Eu sei que tem muitos anos. Parece 92? Tem o que, amor? 92. 22? De 30, 30 e pouco. 32, não sei, gente. É mais ou menos isso aí. E eu sinto muito. Só tenho que dizer para você isso. Porque assim, dói o coração da gente, né? E você quer pedir perdão? Deixa eu olhar de novo. Olha, bem aqui, ó, eu vi um vulto preto aqui, ó. A hora que eu olhei, com aquela imagem escura, bem ali. Agora eu não tô vendo, mas era bem ali, ó. Como se a pessoa estivesse em pé. Sabe quando um homem tá de pé assim, no meio do canavial aqui, ó? Mas tipo um vulto, não é assim você vê a pessoa certinho, não, era um vulto. Ai, doeu minhas costas aqui, gente. Será que eu peguei mau jeito na hora que eu corri? Gostou, né, amor? Pra Deus.
Desculpa, tá? É que a gente tá tão assim, né? A gente ficou meio assustado, então Tira atenção. tira atenção. Muito bom pedir perdão para Deus, né? E também perdoar o que esse rapaz fez com você, esse homem, né? Também não sei se o espírito dele entrou no filho dele. Gente, eu não sei o que aconteceu, né? A gente tem hipótese, como as pessoas falam, mas eu não sei. Então, você consegue perdoar? Sim. Sim. Consegue perdoar. E a gente fica muito, muito feliz mesmo de você conseguir perdoar. A gente vai deixar uma água. Desculpa, gente. É que assim, a gente fica tentando, né? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. Você quer? Posso deixar para você? Então a gente vai deixar. Você consegue ver o anjo, a mentora que está do nosso lado? Eu vi. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar Isadora. Tadinha, ficou aqui, é de doer o coração, pedindo ajuda. Mas ela se arrependeu, pediu perdão, né? E também perdoou, que é muito importante. E hoje ela vai ser encaminhada. E a gente fica muito feliz quando a gente vem e consegue encaminhar o espírito, porque a gente vai embora feliz. Missão cumprida, isso é muito importante para nós. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Isadora, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Com todo respeito, mentora, se a Isadora conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.